Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, trazendo mais uma meditação do Bálsamo de Gileade. E nessa tarde eu gostaria de trazer para vocês o tema O Caminho para Recomeços Bem-Sucedidos. Talvez eu esteja falando nesta noite com pessoas que realmente, verdadeiramente estão precisando recomeçar as suas vidas, mas estão perdidos e não sabem como, não sabem por onde recomeçarem. Talvez pessoas estejam enfrentando situações diversas. Um recomeço após a perda de uma esposa ou de um marido. A viuvez está trazendo emergência para retomada, recomeçar a vida, e essa pessoa está fraca, está sem coragem, se sentindo sozinha, se sentindo sem forças. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade pessoal. Até ontem a sua vida era uma vida normal, comum, e de repente hoje você recebe o resultado de um exame em que você esteja precisando saber enfrentar aquilo que vai se apresentar daqui para frente como sequela ou reação de uma doença. Você vai precisar aprender a recomeçar a sua vida, mudar os seus hábitos, e talvez não saiba como enfrentar isso com coragem, porque parece sempre que do lado de fora, para quem está vendo e não vivendo, é tudo muito fácil dar conselhos, falar, e você, ao invés de reagir, na verdade, se protege. Talvez você possa estar passando pelo término de um relacionamento conjugal e inseguro ou insegura de como fará isso daqui para frente. Talvez você não tenha conseguido ainda tomar decisões porque consegue vislumbrar algumas possibilidades e elas parecem ser muito sofríveis. Ou talvez você tenha perdido um ente querido, uma mãe, um pai, um filho, pessoas com as quais você vinha convivendo com um ritmo de vida e alguns hábitos e costumes, e isso tudo vai se transformar totalmente a partir de agora. E você não tem forças para mudar isso tudo, para dar um passo após o outro, até porque eles serão passos novos, de talvez independência. Não sei qual seria hoje a necessidade de tomar o caminho certo para que você seja bem-sucedido. A questão é que você precisa recomeçar. Talvez os seus problemas estejam em torno de uma situação financeira, você tenha passado por alguma falência financeira e também vai precisar se readequar. Enfim, são tantas provações que ao redor de todo mundo os nossos irmãos estão enfrentando igualmente. Aqui, lá, em qualquer lugar, pessoas vivem também problemas parecidos com os nossos, e estamos todos enfrentando situações em algum momento da nossa vida em que nós precisamos aprender a tomar decisão. Eu quero falar com você hoje a respeito do único caminho que pode te levar a um recomeço bem-sucedido. E para isso eu quero lembrá-los de algumas passagens bíblicas que nos relatam a respeito desse assunto. Antes de nós falarmos a respeito de um modelo, um exemplo, uma história em que houve um recomeço completamente inovador, eu quero convidá-lo a abrir em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7. E a palavra está falando a respeito da natureza da fé, como desenvolver a fé e o que é esta fé. Pessoas que já viveram antigamente e passaram por bons resultados e exemplos de fé. E esse capítulo discorre a respeito deste assunto, sobre a natureza da fé. E lá no capítulo 11, no versículo 7, então, diz assim que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo tão somente temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça
que vem da fé. E então o capítulo começa a discorrer a respeito de outras pessoas que passaram por lutas, tribulações, situações e pela fé foram desenvolvendo a espera, foram desenvolvendo o bom resultado dessa espera. Enfim, o capítulo todo de Hebreus fala a respeito, esse capítulo 11, de exemplos de fé e que passaram desde os antigos até os homens mais recentemente relatados na Bíblia. No versículo 32 e 34, ele diz que o que seria mais difícil, certamente faltaria tempo necessário para referir o que há a respeito de outros homens e mulheres, não é? Tantos homens e mulheres que passaram por exemplos de desenvolvimento da sua fé a partir de necessidades de um recomeço, por exemplo. E aí seria o que hábil esse tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Tudo isso foram ações, atitudes que foram tomadas pela fé para que as pessoas que estavam passando por essas circunstâncias pudessem ter um recomeço a partir de uma nova estratégia, uma nova vida. Extinguiram, por exemplo, a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Então, na verdade, esses 3 versículos está dizendo que faltaria tempo para nós relacionarmos quantas pessoas passaram por experiências amargas e que o instrumento usado para que elas fossem bem-sucedidas foi a fé. Bom, então falando um pouco a respeito desse exemplo de fé, como o próprio Hebreus menciona aqui no versículo 7 do capítulo 11, Noé foi um destes homens que desenvolveram pela fé uma estratégia para um recomeço. E eu quero convidá-lo então a pensar comigo alguns versículos apenas. Eu não vou narrar novamente a história de Noé, mas lá no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 16, só para que a gente possa vislumbrar que caminhos, por exemplo, Noé tomou para um recomeço da sua vida, né? Bem, a história toda vai narrar a respeito de um mandamento, de uma ordem que Deus determina a Noé que construísse uma arca, ali colocassem todos os tipos de animais segundo Deus estabeleceu, não só durante, mas o antes de como seria construído, de quais seriam as medidas, porque Deus enviaria uma destruição para recomeçar o mundo. Uma nova chance para a humanidade, mas que ele precisaria antes extinguir com aqueles homens que viveram até então. No versículo 16, então, do capítulo 8, diz que, passado então todo esse tempo em que se cumpriu o dilúvio, Noé sai da arca. E contigo sai sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Os animais que estavam com ele de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Deus dá aqui então uma ordem para que Noé saia da arca, não só com a sua família, mas com todos os animais que ali estavam. Então, versículo 16, saiu Noé, com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Primeira vislumbre que nós podemos ter aqui como um passo dado neste caminho de busca para recomeçar é a obediência. Noé fez tudo segundo Deus ordenou, mesmo antes de ver tudo isso sendo concretizado. Ele coloca a sua fé em ação, obedecendo.
E então, agora, nesse versículo 20, ele diz que levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos, ofereceu sacrifício sobre um altar. Segunda estratégia que Noé estabelece assim que ele pisa em terra, ele adora ao Senhor. Ele não só busca obedecer a Deus em todos os detalhes que Deus tinha estabelecido, mas adorar ao Senhor, confiando, entregando, adorando ao Senhor pelo que Deus é, por ter lhe poupado a vida e os ter trazido em terra seca para um recomeço. Então, a primeira providência dada a Deus em terra seca, naquele lugar depois de muito tempo de dilúvio, foi então a adoração que Noé e sua família deu a Deus, a primeira providência que Noé tomou. E Deus também responde com uma providência. E ali no versículo 1º, 2º e 3º do capítulo 9, Deus responde a Noé em relação ao recebimento daquela oferta, daquele sacrifício erigido em um altar. E então diz Deus, né? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos agora, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus os abençoa e lhes dá uma ordem para recomeçar. A resposta de Deus é: agora faça a sua parte. Sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Novamente Deus estabelece uma ordem que os animais estariam sujeitos ao homem. Todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Deus providencia para que não só ele tenha o domínio sobre os animais novamente, mas também tenha alimentos. E versículo 3, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Deus providencia os detalhes para que ele possa ter um recomeço, sem que nada lhe falte, tendo alimento, tendo poder de se multiplicar e encher, povoar a terra. Deus providencia um lugar de bênção, Deus providencia a própria bênção para esse recomeço. E no versículo 11 do capítulo 9, o Senhor estabelece com Noé um novo tempo para esse recomeço. E ele diz: eu estabeleço a minha aliança com você, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. O Senhor promete que não destruiria novamente desta forma toda a raça humana. E no versículo 13 ele diz: eu porei nas nuvens o meu arco e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Não só Deus abençoa, mostra o caminho, estabelece estratégias para esse recomeço, mas como ele faz também um sinal, ele faz também um acordo, ele estabelece com o homem a manifestação da tua promessa, do seu amor, e diz que jamais destruirá novamente a terra, e o abençoa para repovoar e para recomeçar. Esses são os passos. Independentemente da história da sua vida ser diferente da história deste recomeço da terra, deste recomeço dos seres viventes que Deus deu nas mãos de Noé, o recomeço sempre é o mesmo. Ele precisa vir cheio de fé, ele precisa vir cheio de dependência em Deus, ele precisa crer, confiar, né? O ser humano precisa crer e confiar em Deus nessa oportunidade de recomeço. E principalmente obedecer, porque Deus não erra, ele dá novas estratégias para esse recomeço que jamais vão falhar, e lembrarmos de adorar a Deus em primeiro lugar, e certamente virão de Deus a sua bênção, virá de Deus as providências necessárias. Essa é a minha palavra nesta noite do Bálsamo de Gileade. Seja qual for
o recomeço necessário na sua vida, você precisa colocar a sua fé em ação. Precisa confiar em Deus e entregar a sua vida nas mãos dele e ouvir atentamente qual a direção tomar segundo o coração de Deus, como obedecer para que todo o seu caminho passe a ser bem-sucedido daqui por diante. Que o Senhor te dê forças, coragem e te abençoe para recomeçar, seja de onde for, e possa te fazer bem-sucedido em nome de Jesus. Muito obrigada por me ouvir. Esse áudio ficou um pouco mais longo do que os comuns, mas eu creio que Deus tem muito mais para continuar falando ao seu coração após essa mensagem do bálsamo. Fiquem com o Senhor, que Ele os abençoe e os dirija, e até a próxima oportunidade, assim que o Senhor me permitir. Um abraço, até mais. Tchau.